Sal assentiu em silêncio e tocou no último ícone, liberando a última peça do quebra-cabeça. Desta vez o arquivo não era um vídeo, mas um relatório formal. Logo no topo havia uma única linha explicativa que caiu como um golpe. Esta operação foi concluída com sucesso com a principal assistência de um nativo do Planet Azura 28462, localizado na região estelar White Mist. Sal congelou. A imagem do jovem bonito apareceu imediatamente em sua mente. Um nativo de Planet Azur? Instintivamente ele quis rejeitar aquilo. Impossível! Como um planeta de recursos de primeiro nível, uma civilização de baixo nível, poderia produzir um monstro de nível 11? Mas conforme continuou lendo, as palavras simplesmente travaram em sua garganta. Nome real, Luceng idade, 21 cultivo, rank 9 identidade, nativo de Planet Azura 28462, White Mist Star região, status atual, cidadão de terceira classe do setor estelar Almori observação. Poder de combate confirmado comparável ao de um especialista de nível 11 físico. Forma de vida transcendente extremamente poderosa. Classificação: nível radiação ou superior potencial, SSS. Depois de absorver os dados, Lian Jibei parecia possuído por um espírito vingativo. Suas mãos começaram a tremer violentamente enquanto ele murmurava com a voz quebrada. Como eu temia, ele é um nativo daquele mundo atrasado. E esteve debaixo do nosso nariz o tempo todo. Quando Sal terminou de ler o arquivo inteiro, suas pupilas se contraíram com intensidade. Ele sentiu como se tivesse levado um golpe físico no peito. Um artista marcial rank 9 com poder de combate de nível 11. Apenas 21 anos. Vindo de um planeta de recursos de primeiro nível. E ainda com potencial SSS e físico Radiansan. Essas coisas simplesmente não deveriam existir na mesma pessoa. Cada informação era como uma espada atravessando seu orgulho. Sal, seu completo idiota! Lian Jibei explodiu, batendo a mão no terminal com tanta força que rachou a carcaça. Você se deixou cegar por algumas migalhas de crédito. Nem pensou em investigar a origem dessa ajuda. O motivo de Fal Arlan ter demorado tanto para liberar os dados. E o motivo de ter usado aquela desculpa burocrática de coletar depoimentos para levar nossos 2 executores. Foi simplesmente para ganhar tempo. Ele precisava garantir que, quando descobríssemos a verdade, já tivesse levado esse gênio chamado Luceng para o território do setor estelar Almori. Nesse momento, a névoa na mente de Sal finalmente desapareceu. Agora tudo fazia sentido. Aquele jovem ajudou os executores de Almori não porque trabalhava para eles, mas porque estava defendendo o próprio planeta. Ele era um nativo do planeta de recursos que os piratas tinham invadido. Ele nunca nem tinha saído da atmosfera antes desse incidente. Fal Arlan tinha manipulado tudo. Atrasou relatórios, retirou testemunhas e ganhou tempo. Tudo para registrar Luceng como cidadão de Almori. Quando Sal viu no documento as palavras Radiansan Level or Higher, seus olhos quase pegaram fogo. Fal Arlan dividiu o crédito da operação porque estava roubando um tesouro que valia mais que 1000 sistemas estelares. Esse milagre, originalmente era cidadão deles. Então o velho viu outra informação ainda mais dolorosa. O documento dizia claramente que Luceng originalmente era nativo do planeta de recursos 1A28462 da região White Mist. Mas agora era cidadão de terceira classe do setor estelar Almori. Ao ler as palavras originalmente e agora, Lian Jibei e Sal quase rangeram os dentes até quebrar. Um gênio rank 9 capaz de matar especialistas de nível 11. Esse tipo de talento era comparável a um tesouro cósmico. Uma joia rara que talvez aparecesse apenas uma vez a cada 10.000 anos. E mesmo assim, eles deixaram passar. A raiva crescente no peito de Lian Jibei chegou ao limite. Ele quase sentiu vontade de cuspir sangue. Finalmente descobriu a verdade. Mas era uma verdade impossível de aceitar. Olha o resultado da sua eficiência. Sem conseguir mais se controlar, ele levantou o braço e deu um tapa violento no rosto de Sal. O rugido do velho fez todo o escritório vibrar. A intenção assassina no ar era sufocante. Sob essa pressão,
Sal caiu de joelhos com um estrondo. 2 linhas de lágrimas escorreram pelo rosto de Sal. Senhor, eu estava errado. Eu fui cego. Mas Lian Jibei continuou gritando. Um super gênio Rank 9 que pode lutar contra nível 11. Um talento supremo que vale mais que um tesouro espacial. Uma joia rara que aparece uma vez a cada dezenas de milhares de anos. E ele estava bem ali. Quase tocando a fronteira da nossa região White Mist. E nós deixamos que fosse levado diante dos nossos olhos. Agora ele pertence ao setor estelar Almori. Os dentes do velho rangeram tão forte que o som ecoou pela sala. Sal tremia de medo. Ele sabia que tinha cometido um erro que prejudicava todo o futuro da região. Começou a bater a cabeça no chão repetidamente. Senhor, sinto muito. Minha incompetência arruinou tudo. Ele continuou se curvando até a testa ficar machucada e sangrar. Senhor, por favor. Me dê mais uma chance. Eu vou trazer ele de volta, ou morrerei tentando. Sal levantou o rosto ensanguentado para olhar Lian Jibei. Mas os olhos do chefe eram frios como gelo. Sal, disse ele calmamente. Essa calma era ainda mais assustadora que a raiva. Está tarde demais. Eu decidi que você não é mais adequado para ser um executor. Talvez seja hora de você tirar uma pausa, muito longa. Sal abriu a boca tentando dizer algo. Mas sua garganta parecia cheia de chumbo. Nenhuma palavra saiu. Era como se toda sua vida tivesse sido drenada. Completamente destruído, ele abaixou a cabeça. Eu entendo, e aceito sua decisão, chefe. Ao mesmo tempo, em um hotel luxuoso no coração do setor estelar Almori, Fal Arlan sorriu para Lu Seng. Nos próximos dias, quero que você apenas fique aqui e descanse. O sorriso de Fal Arlan ficou ainda mais brilhante. Você realmente teve muita sorte, Lu Seng. O Eavenly Favor Academy do nosso setor está em período de recrutamento. Quando chegar a hora, eu mesmo vou levá-lo lá para testar o potencial do seu corpo de forma de vida transcendente. Lu Seng assentiu. Mas não conseguiu deixar de notar o quão animado Fal Arlan parecia. Master Fal Arlan, você parece estar de muito bom humor. Aconteceu alguma coisa? Está tão óbvio assim? Fal Arlan riu alto. Digamos que várias coisas boas finalmente deram certo. Ah, e outra coisa. Eu já enviei um relatório completo sobre sua atuação na operação contra Crimson Blood. As recompensas serão entregues em breve, e posso garantir que você não vai se decepcionar. Agora vá descansar. Eu volto para buscá-lo quando tudo estiver pronto. Lu Seng fez uma reverência. Muito obrigado, Master Fal Arlan. Então o jovem entrou no lobby do hotel chamado Aurora Galaxy. Fal Arlan ficou ali por um momento observando Lu Seng ir embora. O sorriso em seu rosto ficou ainda maior. Ele se sentia extremamente satisfeito. Afinal, tinha conseguido garantir o maior talento que o setor viu em gerações. De repente, um beep soou no comunicador em seu pulso. Fal Arlan olhou para o identificador holográfico. Era sua superior, a Flash Law Enforcer, que comandava todo o departamento. Quando a conexão abriu, a mulher também estava sorrindo. Fal Arlan, você superou todas as expectativas. Seu trabalho lidando com o caso do nativo foi impressionante. Venha imediatamente ao meu escritório central para um relatório. Sim, senhora. Fal Arlan encerrou a chamada, ainda mais feliz. E, hoje realmente é um ótimo dia. Receber elogios da chefe, conhecida por ser extremamente rigorosa, era algo raro. Isso só confirmava que garantir Lu Seng tinha sido uma decisão brilhante. Enquanto caminhava até o transporte, ele até começou a cantarolar uma antiga canção do seu planeta natal. O hotel que Fal Arlan reservou para Lu Seng era um dos melhores do 9º planeta do setor. Enquanto atravessava o lobby, Lu Seng viu representantes de várias raças alienígenas estranhas passando pelo grande salão. De repente, uma voz suave o chamou. Senhor Lu Seng, sua suíte executiva já está pronta. Eu vou levá-lo até lá.
Por favor, me acompanhe. A recepcionista que se aproximou era extremamente bonita, com um estilo elegante e intenso. Ela saiu de trás do balcão de mármore. Quando se virou, Lucende ficou imediatamente impressionado com suas curvas generosas. Era praticamente uma obra-prima biológica. Enquanto observava, ele notou algo mais. Uma cauda lisa e macia saía da base da coluna dela. A cauda balançava suavemente enquanto ela caminhava. A cena era tão inesperadamente fascinante que Lucende ficou parado por alguns segundos. Ele simplesmente observava aquela beleza alienígena. A cauda dançava no ar com movimentos hipnotizantes. Lucende quase sentiu vontade de estender a mão e segurá-la. Ele sempre teve uma fraqueza secreta por coisas macias e fofas. Percebendo o olhar fixo dele, a garota pensou que ele estava interessado nos serviços especiais do hotel. Ela se virou com um sorriso provocante. Senhor, nosso hotel também oferece serviços especiais para nossos hóspedes VIP. O senhor gostaria de experimentar agora? Lucende ficou em silêncio por um instante. Então respondeu, na verdade, eu tenho um pedido. A recepcionista ficou ainda mais animada. Por favor, diga. Sua cauda começou a balançar rapidamente. Eu quero. Lucende disse calmamente, dando um tapinha no ombro dela. Trocar parte do meu crédito por dinheiro físico. Ele estava falando das moedas Black Stellar. A recepcionista congelou. Depois de alguns segundos, perguntou sem graça, quanto o senhor deseja retirar? Vamos começar com 5 milhões. Fauarlan tinha dado a ele 10 milhões de moedas Black Stellar. Lucende decidiu usar metade para comprar recursos de cultivo. Como desejar, senhor? A recepcionista registrou a transação. Mas sua voz já não era tão doce quanto antes. Tem certeza de que não deseja mais nada? Eu posso servi-lo completamente. Infelizmente para ela, Lucende era a pessoa mais disciplinada de Planet Azur. Sem sequer olhar para trás, ele correu para o quarto. Tão rápido que quase deixou a própria sombra para trás. A recepcionista ficou parada olhando para o vazio. Dentro da suíte, Lucende começou a observar o ambiente. O quarto era extremamente luxuoso. Muito mais sofisticado do que qualquer lugar em Planet Azur. Então ele tirou vários cartões de identidade do bolso. Eles eram espólios que pegou dos membros mortos do Crimson Copper Star Bandits. Os cartões eram iguais ao que ele recebeu na prefeitura. Ainda tenho uma montanha de itens variados guardados na pulseira espacial, pensou ele. O melhor é vender tudo e trocar por equipamentos essenciais. Vou precisar de uma nave confiável e de um traje de combate de alto nível se quiser sobreviver nas regiões mais profundas do espaço. Não devo perder tempo. Hoje à noite vou sair para dar uma olhada nos mercados daqui e entender melhor os preços, decidiu. Vai que, com a quantidade de tesouros que estou carregando, eu acabo sendo um milionário escondido neste setor. Lucende caminhava calmamente pelas ruas movimentadas cheias de alienígenas. Depois de visitar várias lojas escondidas em becos, ele percebeu rapidamente que a maioria desses comerciantes cósmicos eram verdadeiros predadores. Mesmo tendo um anel cheio de materiais valiosos e pelo menos 6 armas frias de nível 10, a maior oferta que recebeu foi apenas 12 milhões de moedas Dark Stellar. Melhor guardar isso por enquanto, pensou, decidindo perguntar depois a Fauarlan sobre um corretor mais confiável. Desistindo de vender por enquanto, ele olhou para um prédio majestoso ao longe. Um enorme logotipo holográfico de uma nave espacial brilhava sobre a entrada com o nome Super Dark Interstellar Universe. Os olhos de Lucende ficaram atentos enquanto ele caminhava diretamente para o enorme prédio. O interior era gigantesco, um grande salão aberto iluminado por luzes coloridas que destacavam vários modelos de naves. Apesar de serem apenas miniaturas do tamanho de carros, o nível de detalhes era impressionante. Mas quando Lucende olhou os preços, um suor frio escorreu pelo seu pescoço. Uma nave civil básica classe M custava 80 milhões de moedas Dark Stellar. Um preço completamente absurdo. Droga, pensou.
Eu sabia que viajar pelo espaço era caro, mas não imaginava que eu seria pobre a ponto de não conseguir nem pagar a entrada. Será que até no espaço vou ter que comprar parcelado? O jovem segurou a testa com frustração. Eu devia saber que os bens mais valiosos dos piratas Crimson Tide eram as próprias naves. Se a recompensa que Fauarlan prometeu não for pelo menos algumas centenas de milhões, vou ter uma conversa bem séria com ele. Enquanto Lucien ainda estava preocupado com o dinheiro, uma voz feminina clara surgiu atrás dele. Ah! É você mesmo? Que surpresa inesperada! Lucien sentiu imediatamente que aquela voz estava falando com ele. Ele se virou e viu Jojo ali, com um rosto delicado iluminado por surpresa enquanto o observava da cabeça aos pés. O que você está fazendo em um lugar desses? Perguntou Lucien, sentindo o coração acelerar ao reconhecer a filha da família Milton. Era a mesma Jojo que ele tinha encontrado na prefeitura. A lembrança do Star Devouring Bug que ele tinha comido apareceu na mente dele, e um arrepio percorreu sua espinha. Será que ela sabe? Pensou nervosamente. Será que veio se vingar pelo pet? Felizmente, a impressão que Jojo tinha de Lucien era totalmente positiva. Sua aparência marcante e seu jeito calmo e misterioso deixavam uma impressão forte. Mesmo em um universo cheio de raças bonitas, Lucien tinha um tipo de presença difícil de esquecer. Que coincidência incrível, disse Jojo alegremente. Eu vim com meu irmão mais velho. Ele está procurando uma nova nave para a família. Parece que você também está procurando uma, comentou ela. Lucien assentiu. Algo assim. Mas os preços daqui são assustadores. Aliás, você conseguiu encontrar seu pet, Pope? Ao ver a expressão tranquila dela, Lucien sentiu um grande alívio. Era óbvio que ela ainda não fazia ideia de que ele tinha comido o inseto. Ah! Pope, ainda não, suspirou ela. Lucien continuou conversando educadamente com Jojo por um tempo, escondendo a culpa atrás de uma expressão amigável. Enquanto conversavam, um homem loiro elegante acompanhado de 2 guardas fortes se aproximou. Eles estavam sendo guiados para a área VIP por uma gerente. O jovem loiro vestia roupas luxuosas e carregava o ar típico de um herdeiro nobre. Os guardas atrás dele tinham olhos frios como predadores. A gerente parou diante de uma nave sofisticada e começou a apresentação. Este modelo é um interceptor de nível 11, atualmente avaliado em 700 milhões de moedas. O jovem loiro, Milton X, ouviu com expressão entediada. Certo, essa serve, disse Milton X de forma indiferente. A gerente imediatamente abriu um sorriso enorme. Sim. Claro. Muito obrigada, jovem mestre Milton, por continuar escolhendo a Super Dark Company. A nave será entregue na mansão da sua família em menos de 1 hora. Milton X acenou com a mão. Não precisa entregar em casa. Apenas me dê a chave de ativação. Vou dar essa nave de presente para outra pessoa. Ela provavelmente vai providenciar o transporte sozinha. As palavras dele deixaram todos ao redor chocados. Dar uma nave de 700 milhões como presente era algo que apenas o filho do barão Milton poderia fazer. Isso também despertou curiosidade. Quem seria a pessoa que receberia um presente tão absurdo? Mesmo chocados, os funcionários sabiam que não deviam fazer perguntas. A gerente se curvou ainda mais. Entendido, senhor. Vou preparar imediatamente os documentos e transferir a propriedade. Milton X olhou para a nave com um sorriso satisfeito. Ouvi dizer que aquela pessoa gosta muito de colecionar novas maravilhas da engenharia aérea, pensou. Esse Black Hole Predator deve ser um presente perfeito. Já que ele veio raramente ao setor Almori, preciso aproveitar essa chance. Criar uma relação com ele seria extremamente benéfico para meu pai e para toda a família Milton. De repente, Milton X lembrou da irmã e olhou ao redor. Onde Jojo foi parar? Um dos guardas se aproximou e sussurrou algo. Jovem mestre, ela está ali. Milton X estreitou os olhos e olhou na direção apontada. Quem é aquele com quem ela está falando? Disse ele, com a voz fria. Vamos até lá. Enquanto isso, Lucien tentava consolar Jojo.
Não se preocupe tanto. Talvez Pope só tenha ficado curioso e saiu explorando a cidade. Quem sabe ele volte em 1 ou 2 dias. Espero que sim, disse Jojo, com expressão triste. Lu Seng se sentia culpado e não sabia mais o que dizer para confortá-la. De repente, Jojo sacudiu a tristeza e olhou curiosa para ele. Aliás, você acabou de chegar ao setor? Eu sempre frequentei os círculos mais altos e tenho certeza de que nunca vi você antes. Lu Seng procurava uma maneira educada de encerrar a conversa. Mas Jojo continuava puxando novos assuntos. Ele percebeu que ela provavelmente era muito solitária. Mesmo sendo nobre, talvez não tivesse amigos de verdade. Isso lembrou Lu Seng de Fiona. Ambas eram como flores delicadas em uma estufa protegida do mundo real. Mas Jojo vinha de uma família ainda mais poderosa. E quanto mais rara a flor, mais feroz é o jardineiro que a protege. Jojo! Uma voz firme ecoou pelo salão. Lu Seng virou a cabeça e viu um grupo descendo a escada do terceiro andar. No centro estava um jovem com um ar extremamente arrogante e com feições parecidas com as de Jojo. Lu Seng suspirou. Lá vem problema, pensou. Oh! Meu irmão chegou. Deixe-me apresentar vocês, disse Jojo animada. Milton X se aproximou rapidamente. Este é meu irmão, Milton X. E este é Lu Seng, um amigo interessante que acabei de conhecer. Milton X nem sequer olhou para Lu Seng. Ele falou diretamente com Jojo. Jojo, ouvi um rumor no terceiro andar sobre um Star Devouring bug dourado. Pode ser o Pope? Os olhos de Jojo brilharam de esperança. Onde? Onde viram ele? Levem-me lá agora. Milton X fez um gesto para um guarda. Leve a senhorita para o terceiro andar. Sim, senhor. Enquanto era levada, Jojo percebeu que não tinha se despedido. Lu Seng. Não vá embora. Espere aqui. Converse um pouco com meu irmão enquanto eu verifico isso. Lu Seng observou Jojo desaparecer escada acima. Quando se virou, encontrou o olhar frio e predatório de Milton X. Milton X olhou para Lu Seng com desprezo. Você é só um caipira de um planeta de recursos de baixo nível. Achou que porque se aproximou de um executor de nível 11 já pode sonhar em se aproximar da família Milton? Ao ouvir aquelas palavras arrogantes, Lu Seng não sentiu raiva. Apenas tédio. Lá vem esse roteiro clichê de novo, pensou. Milton X se aproximou. Escute bem. Não quero ver sua forma de vida primitiva perto da minha irmã novamente. Se eu descobrir que você está se aproximando de Jojo, vou fazer seu executor protetor e seu planeta miserável desaparecerem deste universo. Depois de fazer a ameaça, Milton X simplesmente virou as costas e foi embora com arrogância. Lu Seng ficou parado por um momento. Antes que pudesse reagir, uma gerente da Superdar Starship Corporation se aproximou. Ela ajustou o uniforme e falou friamente. Peço desculpas, senhor, mas sua presença desagradou um de nossos clientes mais importantes. Portanto, o senhor não é mais bem-vindo aqui. Sem mais explicações, os seguranças o acompanharam até a saída. Lu Seng foi literalmente expulso da loja. Do lado de fora, olhando a rua movimentada, Lu Seng murmurou incrédulo. Desde a chegada de Milton X até ser expulso. Tudo aconteceu em poucos minutos. Além disso, ele ainda teve a coragem de me ameaçar, pensou Lu Seng, com um sorriso seco. Ele tentou lembrar a última vez que alguém tinha ameaçado sua vida. Já fazia muito tempo. Ele suspirou. Talvez ele esteja acostumado demais a lidar com pessoas que querem se aproximar de Jojo. Talvez seja apenas um mecanismo de proteção. No fim das contas, ele é herdeiro de uma grande família. Eu sou apenas um recém-chegado neste palco gigantesco. Se eu agir impulsivamente, posso causar problemas para Fers e até para Planet Azur. Mas depois de caminhar alguns metros, Lu Seng parou. Ele ficou completamente imóvel. O rosto calmo. Os olhos tranquilos como um lago congelado.
Alguns segundos de silêncio passaram. De repente, que se dane. Lu Seng rugiu. Eu mudei de ideia. Não posso deixar isso passar. Ele se virou e voltou andando em direção à loja de naves. Enquanto isso, Milton X já estava no terceiro andar. Assim que entrou na sala VIP, Jojo correu até ele. Irmão. Milton X respondeu calmamente. Percebendo que Lu Seng não tinha entrado na sala junto com seu irmão, a empolgação de Jojo virou confusão. Ela olhou para o corredor vazio atrás de Milton X e perguntou, espera, onde está o Lu Seng? Por que ele não subiu com você, irmão? Lu Seng já foi embora, ela insistiu, com a voz cheia de preocupação. Milton X ficou em silêncio por um instante, olhando firme para ela. Ah, sim, respondeu finalmente, fazendo um gesto despreocupado com a mão. Parece que ele lembrou de um assunto urgente e saiu com bastante pressa. Ao ouvir essa desculpa obviamente inventada, Jojo fez um bico irritado. Ela encarou o irmão com um olhar desconfiado, sentindo que havia algo errado por trás da calma dele. Era óbvio que ela conhecia muito bem os esquemas e o jeito controlador do irmão. Jojo fechou os punhos com força, tremendo de raiva. Você sempre faz isso. Não pense nem por um segundo que eu não sei exatamente o que você fez, irmão. Naquele momento, ela estava tão furiosa que parecia que a cabeça ia explodir. Vendo quanto ela estava irritada, Milton X tentou mudar de estratégia e falou em um tom mais calmo. Calma, não precisa ficar tão brava. Da próxima vez que eu encontrar esse seu amigo, vou convidá-lo pessoalmente para um jantar especial como pedido de desculpas. Tanto faz. Jojo respondeu irritada, virando o rosto e caminhando para a saída. Milton X chamou atrás dela, espere, você não vai terminar o que viemos fazer aqui. Jojo respondeu sem nem olhar para trás, não. Eu vou voltar para casa. A pequena figura de Jojo se afastou pelo corredor, claramente frustrada. Seus punhos estavam tão apertados que os dedos ficaram brancos. O peito subia e descia com força enquanto ela tentava segurar as lágrimas de raiva, até começar a bater o pé no chão para liberar a frustração. Atrás dela, Milton X ficou parado em silêncio, observando cada passo da irmã com um olhar frio e profundo. Ele estreitou os olhos, enquanto as sombras da sala passavam por seu rosto. Sem sequer virar a cabeça, deu uma ordem baixa ao subordinado que estava atrás dele. Envie alguém para escoltar a senhorita até casa imediatamente. Garanta que ela entre na mansão em segurança. O subordinado se curvou ainda mais. Como desejar, senhor. De pé diante da enorme parede de vidro no último andar, Milton X parecia uma estátua de pedra. Seu olhar atravessava o enorme átrio abaixo, focado na pequena figura de sua irmã. Ele continuou observando cada movimento dela até ver Jojo entrar no carro luxuoso que a aguardava. Só então desviou o olhar e suspirou. Jojo ainda é muito jovem para entender como o mundo funciona. Um dia ela vai perceber que tudo o que faço, mesmo parecendo duro, é para protegê-la. Depois de um momento em silêncio, Milton X virou-se para um de seus guardas. Diga-me, você já tem a informação atualizada sobre quando o convidado celestial Lan Shen vai chegar? O guarda, um especialista de nível 11, respondeu imediatamente. Senhor, a nave dele deve pousar na Docking Bay 001 amanhã às 3 da tarde. Ótimo. Me lembre do horário, eu quero recebê-lo pessoalmente. Milton X fez uma pausa e continuou, e faça com que Jojo venha comigo até o porto. O guarda hesitou um pouco. Com todo respeito, senhor, a senhorita está bastante abalada. Acha mesmo que ela vai aceitar? Milton X respondeu com uma voz fria. Diga que é uma ordem direta do nosso pai. Ela já viveu mais de 20 anos dentro de uma estufa dourada. Está na hora de amadurecer. Ele continuou. Essa obsessão dela por aquele plebeu é só falta de contato com a verdadeira elite da galáxia. Quando conhecer alguém do nível de Lan Shen, vai perceber a diferença entre excelência real e esse tipo de gente. Quando terminou de falar, a lembrança do rosto de Lu Seng voltou à mente de Milton X. Seus punhos se fecharam com força, estalando no silêncio da sala.
Aquele caipira patético que apareceu do nada, acha mesmo que só porque tem um rosto bonito pode subir na árvore da família X, disse Milton X com desprezo. Ele acha que pode criar encontros coincidentes e entrar no nosso círculo. Será que pensa que todo mundo na família é tão ingênuo quanto Jojo? HMPH, só de pensar nele já me irrita. Percebendo o humor ruim de Milton X, o guarda ficou completamente em silêncio. De repente um estrondo assustador ecoou pelo prédio, como se uma montanha tivesse se partido ao meio. Milton X se virou instantaneamente. Seu rosto calmo desapareceu. O que diabos está acontecendo? Mas no instante seguinte, sua voz parou. Seu olhar congelou. Um feixe de luz extremamente brilhante estava cortando o ar, atravessando a sala direto em direção ao peito de Milton X. Jovem mestre, cuidado! O guarda de nível 11 tentou interceptar o ataque. Mas já era tarde. Bum! A explosão sacudiu o andar inteiro. Milton X foi lançado para trás como um projétil, colidindo violentamente contra a parede reforçada. O impacto foi tão forte que ele ficou preso nos destroços da parede destruída. Milton X tossiu sangue. O que está acontecendo? Essa dor. Sua visão estava turva e o suor frio escorria pelo rosto. Ele percebeu que tinha escapado da morte por muito pouco. Nesse momento de fraqueza, passos pesados começaram a ecoar entre a fumaça. E junto com eles veio um grito furioso. Milton X! Uma intenção assassina pesada caiu sobre ele. Milton X, seu monstro! Você violou minha amada porca estelar e depois a matou cruelmente. Hoje eu vim me vingar. A voz ecoou pela cidade. Eu violei e matei uma porca. Milton X ficou completamente confuso. Antes que pudesse entender, o estranho avançou novamente. Outra lâmina de luz apareceu no ar. Seu desgraçado! Você sabe quem está atacando? O guarda de nível 11 avançou para bloquear. Mas quando sentiu o poder daquela lâmina roxa, seu rosto ficou cheio de horror. O ataque rasgou o ar. No impacto, o guarda foi lançado para trás com violência, sangue jorrando. Bum! Ele foi arremessado para longe. Milton X ficou em choque. Seu guarda de elite tinha sido derrotado com um único golpe. No instante seguinte, o homem apareceu bem na frente dele. Com as mãos nos bolsos, disse friamente, eu vim por Milton X. Quem se meter vai morrer. Milton X ficou tão assustado que quase perdeu o controle da bexiga. Não chegue mais perto. Mas o homem já tinha agarrado seu pescoço e levantado seu corpo do chão. Você devia ter pensado nas consequências quando tocou na minha preciosa porca estelar. O homem puxou Milton para perto. Você tem ideia de quantos anos ela foi minha única companheira? Ela tinha 155 anos. Por que você não a deixou em paz? O grito ecoou por todo o distrito comercial. As pessoas começaram a se reunir ao redor. Enquanto isso, Lu Seng, disfarçado, ativou silenciosamente sua hipnose mental. Uma onda invisível influenciou a mente da multidão. Logo várias pessoas começaram a gravar tudo. Eles ouviam que monstro! Nem uma porca de 100 anos ele poupou. Esse é o herdeiro da família X. Em poucos minutos, a multidão virou uma massa furiosa. Matem ele! Milton X estava sufocando. E agora também ouvindo milhares de acusações absurdas. Dentro da mente dele só havia um pensamento: que diabos é isso? O homem então deixou lágrimas falsas escorrerem. Descanse agora, minha pequena porquinha. A multidão gritou: mate ele! Nesse momento o homem sussurrou no ouvido de Milton: acabou para você. Quase desmaiando, Milton ouviu algo estranho. O homem disse: Milton Nicholas. Milton reuniu toda a força que tinha. Pare! Meu nome é Milton X. Eu sou da família West X. Não sou Nicholas. Assim que ouviu isso, Lu Seng soltou o pescoço dele. Milton caiu no chão,
ofegante. Lu Seng fingiu surpresa. Eu já te falei, meu nome é Milton X, o nobre arfou, segurando a garganta machucada. Lu Seng levou a mão ao ouvido e gritou de volta, não consigo ouvir. Tá muito barulho. Mais alto. Se quiser viver, fala de um jeito que todo o sistema estelar consiga ouvir. Com medo de que a intenção assassina voltasse, Milton gritou com todas as forças, meu nome é Milton X. Eu sou o filho legítimo e herdeiro do Conde X. Sua voz, amplificada pelo desespero e pela acústica da praça, ecoou com tanta força que foi ouvida não apenas pela multidão ao redor, mas também por pessoas em setores próximos da cidade interna. Lu Seng apontou um dedo trêmulo para o rosto de Milton, com a voz cheia de falsa dúvida. Tem certeza absoluta? Você é mesmo Milton X? Tem algum documento oficial, alguma identificação biométrica para provar isso aqui e agora? Por um breve instante, uma enorme satisfação passou pelo rosto do estranho, mas desapareceu antes que alguém percebesse. Então ele endireitou as costas, olhando para Milton de cima com um olhar severo e julgador. E então? É isso mesmo? Você está disposto a apostar a própria vida que é Milton X? Sim. Aqui. Olha. Milton começou a mexer desesperadamente nos bolsos e tirou seu cartão de identificação aristocrática de alto nível. Ele ativou a projeção holográfica, que exibiu seu nome, linhagem e status oficial para todos verem. Ao mesmo tempo, as forças de segurança locais e várias naves de guarda da família X finalmente estavam chegando às coordenadas, com suas sirenes ecoando ao longe. O estranho bonito se inclinou, deu uma olhada rápida e desdenhosa no holograma e então soltou um longo suspiro exagerado. Sua postura agressiva desapareceu, sendo substituída por uma expressão de extremo arrependimento. Ah, pelas estrelas, sinto muitíssimo. Parece que cometi um grande erro e confundi você com meu inimigo jurado, Milton Nicholas. Preciso ir agora encontrar o verdadeiro matador de porcos e cobrar minha vingança. Minhas mais sinceras desculpas. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu pago um jantar magnífico para compensar isso. O jovem coçou a parte de trás da cabeça com vergonha, fazendo uma reverência desajeitada de desculpas pelo infeliz caso de identidade trocada antes de se virar e desaparecer na multidão com uma velocidade incrível. Milton X desabou contra os escombros, puxando grandes goles de ar irregulares, sentindo um alívio esmagador por ter sobrevivido ao encontro. A situação com a garota, Jojo, pode ser resolvida depois, pensou ele, com o coração ainda batendo forte no peito. Eu quase morri por causa de um mal-entendido. Isso é ridículo, mas pelo menos acabou. Nada permanente aconteceu. Os ancestrais da família X devem ter me protegido hoje. Enquanto ele estava ali sentado, convencido de que o pesadelo tinha acabado, uma percepção fria começou a surgir na sua mente. Justo quando estava prestes a se levantar, ele ouviu o murmúrio rítmico da multidão voltar. Milton X, o filho do Conde X. A voz não era de confusão, mas de confirmação. Milton levantou a cabeça e percebeu que, mesmo com o agressor desaparecido, os milhares de espectadores continuavam ali. Os rostos já não estavam cheios da tensão do momento, mas de um desprezo profundo e de um ressentimento quase palpável. Inacreditável, sussurrou uma mulher, sua voz ecoando claramente no silêncio repentino. O filho legítimo de um conde fazendo algo tão depravado e vergonhoso. É difícil até imaginar. Outro homem comentou, eu sempre ouvi rumores de que a alta nobreza tinha hobbies especiais, mas nunca pensei que fossem tão distorcidos. É tudo verdade. Ele mesmo admitiu o nome, e só tentou negar quando a vida estava em risco. Uma porca de 150 anos, ele realmente é uma besta com pele humana. Milton X ficou congelado, o sangue sumindo do rosto quando finalmente percebeu a gravidade da situação. Ele se levantou às pressas, acenando desesperadamente com as mãos enquanto tentava falar com aquele mar de rostos julgadores. Esperem! Vocês entenderam tudo errado. Estão enganados. Escutem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu nunca toquei em um porco. Foi um erro, ele gritou, com a voz falhando.
Mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, foi abafado pelo volume das vaias da multidão. Um transeunte particularmente alto e justo avançou de repente, o rosto vermelho de indignação, e deu um tapa forte na bochecha de Milton. Nem pense em tentar sair dessa com desculpinhas, seu imundo, rugiu o homem. Você é Milton X. Você acabou de gritar seu nome para todo mundo ouvir. O homem continuou apontando o dedo a poucos centímetros do nariz de Milton. Todo mundo aqui ouviu. Você estava tão desesperado para provar que não era um Nicholas que esqueceu que todos nós vimos o que você fez. Tava com medo de que não tivéssemos ouvido nas 3 primeiras vezes? Sua arrogância é tão grande quanto sua depravação. A dor do tapa não era nada comparada ao peso esmagador do ódio público. Milton olhou ao redor para os rostos retorcidos e furiosos dos cidadãos, e um rosnado gutural e quase inumano de puro desespero saiu da sua garganta. Já não era mais a voz de um nobre, mas o uivo de um animal encurralado. Eu não fiz isso. Não fui eu. Ah! Eu vou matar todos vocês. Sua mente repetia a armadilha que Lucien havia preparado com uma clareza dolorosa. O estranho primeiro acusou um Milton Nicholas. Naquele momento, a multidão nem sabia quem era o alvo. Mas então, em pânico, Milton havia gritado repetidamente sua verdadeira identidade, Milton X, filho do Conde X, para todo o distrito. E o estranho tinha pedido desculpas numa voz tão baixa que apenas Milton ouviu, deixando o público com a certeza absoluta de que o violador de porcos e Milton X eram a mesma pessoa. Sua visão escureceu, o mundo girando enquanto ele percebia que sua reputação estava completamente arruinada. Ele quase desmaiou com o trauma psicológico. Enquanto o caos atingiu o auge ao redor do nobre destruído, Lucien aproveitou para desaparecer sem ser notado. Em pouco tempo, a notícia do escândalo se espalhou como fogo em floresta seca. Pessoas de vários quarteirões começaram a correr para o local, com rostos animados pela fofoca. Você ouviu? Corre! Você não vai acreditar no que está acontecendo na Praça Superdar. Tem uma notícia enorme. Um escândalo daqueles envolvendo a família X. Lucien observava das sombras de um beco, com um leve sorriso nos lábios enquanto via as expressões famintas e curiosas dos fofoqueiros correndo para o cenário da ruína de Milton. O jovem assentiu satisfeito. Eu pensei nisso com cuidado, refletiu. Às vezes, uma pegadinha psicológica bem colocada é muito mais eficaz do que simplesmente espancar alguém. Em um canto silencioso e abandonado da cidade inferior, o homem de meia-idade que acabará de destruir a reputação do filho de um conde passou por uma transformação chocante. Seus ossos estalaram, a pele mudou e sua altura se ajustou até que, num instante, ele voltou à sua verdadeira forma como Lucien. Ele girou os ombros e estalou o pescoço, olhando de volta para a silhueta distante e barulhenta da cidade interna. Um sorriso relaxado e totalmente satisfeito apareceu em seu rosto. Desta vez, a dívida estava paga. Ao esconder sua aura com seu poder espiritual de nível 11 e usar seu antigo quirindão para projetar uma intenção assassina aterradora, ele criou perfeitamente a persona de um vingador misterioso e cheio de ódio. Ele havia espancado Milton, mais importante ainda, destruído sua honra. Como o homem era irmão de Jojo, Lucien sentia que matá-lo seria exagero, mas isso aqui estava perfeito. Divertido com sua própria obra, Lucien pegou o comunicador e sincronizou com a rede pública da região estelar Yamu. Ele digitou casualmente o nome em Milton X na busca. Em poucos segundos, suas sobrancelhas se ergueram de surpresa genuína. Uau! Murmurou. Aqui a única coisa mais rápida que a luz é a fofoca. Isso está se espalhando 2 vezes mais rápido do que aconteceria na Terra. Os resultados da busca já estavam cheios de ataques. O filho do Conde X, um retrato de crueldade inumana e gostos perversos. Senhoras, protejam seus animais. O perseguidor de porcas está à solta. E repulsivo, o nobre que prefere porcas à sociedade. A imaginação do público estava correndo solta. Lucien assentiu profundamente satisfeito. Essa é a forma mais eficiente de resolver um conflito, pensou. Rumores desse tamanho, quando se fixam na mente do público, são impossíveis de arrancar.
Provar inocência contra uma acusação tão vívida é tarefa de tolo. Vingança é um prato que se serve com força esmagadora e astúcia cirúrgica. Isso é 1000 vezes mais satisfatório do que só quebrar os ossos dele. Lu Seng, meu amigo, você está virando um estrategista e tanto. Ele não conseguiu evitar um pequeno momento de autoelogio. A frustração sufocante que estava acumulada em seu peito desde o encontro na loja de naves foi completamente varrida, substituída por uma sensação leve de vitória. Com passos animados, ele começou a caminhar de volta para o hotel. Realmente era um belo dia para estar vivo. Alguns dias depois, o clima mudou de vingança brincalhona para algo mais sério. Lu Seng e Fal Arlan estavam a bordo de uma elegante nave de transporte enquanto ela descia em direção ao enorme campus da Yavin Pivot Academy. Enquanto se aproximavam, Fal Arlan começou a explicar em detalhes a importância do destino. A Yavin Pivot Academy é o auge da educação marcial em cada região estelar, explicou com um tom respeitoso. Eles são extremamente seletivos, escolhendo apenas a elite absoluta, gênios entre gênios. Uma vez aceito lá, o aluno ganha acesso aos recursos mais prestigiados, heranças secretas e técnicas experimentais de cultivo de toda a região estelar. Não é exagero dizer que um estudante da Yavin Pivot Academy recebe o mesmo respeito que um aristocrata espacial com título de visconde, continuou Fal Arlan. Isso porque todo graduado de lá alcança pelo menos o nível 11 em conquistas marciais, e não são níveis 11 comuns, mas verdadeiras potências de elite com fundações profundas. Lu Seng ouviu com interesse genuíno, olhando pela janela para as enormes estruturas flutuantes da academia. Fal Arlan, você já foi aluno da Yavin Pivot Academy? Fal Arlan soltou uma risada autodepreciativa e balançou a cabeça. Eu queria muito, mas minha aptidão natural ficou um pouco abaixo dos padrões impossíveis deles. Fiz o exame de seleção na juventude, mas não fui aprovado. Até nosso atual chefe executor, Lord André, é graduado dessa instituição. Ele tem apenas 5.000 anos e já alcançou o nível 12. Então olhou diretamente para Lu Seng. Mas com o talento monstruoso que você demonstrou, passar no exame de admissão deve ser quase uma formalidade. Se você realmente se destacar durante o tempo aqui, acrescentou Fal Arlan, talvez até receba a rara oportunidade de se transferir para a Yavin Pivot Main Academy, que fica no planeta capital do sistema estelar Tianxi. Uma expressão de profundo respeito e desejo apareceu no rosto de Fal Arlan. Aquele lugar é onde os monstros do universo se reúnem. Um verdadeiro caldeirão onde os gênios lendários de todas as raças competem pela supremacia. Uma pessoa apenas talentosa seria esmagada em poucos dias. Comparado a isso, nossa região estelar Yamu é só um lago pequeno e miserável. Lu Seng manteve uma expressão neutra, mas não resistiu a um comentário sarcástico em pensamento. Pequeno? Miserável? É tão pequeno que eu nem consigo juntar créditos suficientes para comprar uma nave básica para me locomover. Fal Arlan continuou dando informações importantes. Normalmente, a Yavin Pivot Academy só abre as portas para novos alunos a cada 1000 anos. O último ciclo terminou há apenas 300 anos. Em circunstâncias normais, você teria que esperar mais 700 anos, mas desta vez as estrelas se alinharam a nosso favor. Você teve uma sorte incrível no timing, explicou Fal Arlan. Uma figura importante das altas esferas do sistema estelar solicitou o uso do Glowdline Starlight Disc da Academia para recalibrar e verificar sua própria aptidão. Como o disco já será ativado, a Academia permitirá que alguns candidatos excepcionais aproveitem a sessão. Se sua aptidão atingir o nível exigido, você pode ser admitido por um processo extraordinário. O interesse de Lu Seng foi despertado, seus olhos brilhando de curiosidade. 700 anos é muito tempo para esperar. Me diga, que tipo de pessoa tem peso político suficiente para fazer a Yavin Pivot Academy quebrar o próprio cronograma? É Lan Shen, filho do Space Marquis Lanu, disse Fal Arlan em voz baixa, como se o nome tivesse peso. Marquis Lanu é uma potência de nível 13 cuja reputação ecoa por dezenas de regiões estelares. A família Lan é um verdadeiro titã no planeta principal do sistema Tianxi. Na verdade, Marquis Lanu começou sua carreira lendária aqui mesmo na região estelar Yamu, explicou Fal Arlan.
Ele foi o graduado mais brilhante que a Avenue Pivot de Amu produziu nos últimos 50.000 anos. Como ele tem apego às suas origens, seus descendentes frequentemente voltam aqui para o teste inicial de aptidão. O segundo filho dele, Lan Shen, já foi testado aqui antes e revelou uma constituição de vida super transcendente de 5 estrelas chamada Hui Hui. Ele provavelmente está voltando porque sua constituição evoluiu novamente e ele está prestes a entrar no reino Radiansan. Lu Seng ouviu a longa explicação, mas sua mente travou em uma revelação surpreendente. Espera, então uma constituição de vida supertranscendente não é algo fixo? Ela pode continuar evoluindo e romper os próprios limites? Ele ficou genuinamente surpreso. Sempre pensou que linhagens fossem dons de nascimento imutáveis. Seu próprio corpo baseado em constelações havia evoluído, mas apenas através de dolorosas reconstruções corporais. Ouvir Fal Arlan falar disso como algo relativamente comum entre a elite foi difícil de engolir. Em teoria, é quase impossível quebrar as limitações de uma constituição super-transcendente depois que ela se forma, explicou Fal Arlan, percebendo a surpresa de Lu Seng. Mas para os filhos de titãs como Marquis Lanu, as regras são um pouco diferentes. Potências de nível 13 possuem sequências genéticas praticamente divinas. O nível de vida deles está tão acima do normal que seus filhos já nascem com características supertranscendentes. Eles usam o modelo genético do próprio Marquis como guia para ajustar suas sequências. Assim, Lan Shen pode empurrar sua constituição para ficar cada vez mais próxima da do pai. Isso é basicamente trapacear, murmurou Lu Seng, estalando a língua irritado. Então se você for forte o suficiente e se esforçar, pode praticamente projetar seus filhos para terem o mesmo talento que você? Parece um grande furo nas regras naturais. Fal Arlan assentiu, mas acrescentou um detalhe. Não confunda teoria com prática fácil, alertou Fal Arlan. Se fosse simples, todo nobre seria um deus. Mesmo com a melhor tecnologia, nunca é possível replicar perfeitamente um modelo genético. Se chegarem a 70% da qualidade original já é um milagre, até 50% é considerado enorme sucesso. A arquitetura genética da vida continua sendo o maior mistério do cosmos. Alguém como você, que nasceu com uma constituição super-transcendente natural, é um tesouro vivo. O tom de Fal Arlan oscilava entre brincadeira e especulação quando ele cutucou o jovem. Eu apostaria uma grande soma de créditos que, quando essa fase de testes terminar e seus resultados forem divulgados, metade da nobreza espacial da região vai querer casar as filhas com você. Você está prestes a se tornar o solteiro mais cobiçado de toda a região estelar Yamu, Lu Seng. Entrando no ritmo da conversa, Lu Seng respondeu com um sorriso irônico. Haha, é mesmo, Fal Arlan? Bem, dado nosso respeito mútuo e amizade de longa data, se a candidata em questão fosse sua própria filha, eu teria que considerar o assunto com muito cuidado. Para a leve surpresa de Lu Seng, os olhos de Fal Arlan brilharam com um entusiasmo assustadoramente sério. Sério? Porque eu tenho um bom número de netas em idade casável procurando um bom partido. Lu Seng quase sentiu uma gota de suor frio escorrer pela testa. Esses seres interestelares realmente não têm nenhum conceito de recusa educada indireta? Pensou. Assustado com a rapidez com que a piada virou um possível plano familiar, Lu Seng acenou as mãos apressadamente, com um sorriso forçado. Eu estava só brincando, Fal Arlan. Não deveria brincar com esse tipo de coisa, na verdade eu já tenho uma noiva me esperando no meu planeta natal. Fal Arlan apenas fez um gesto desdenhoso no ar, rindo da ideia de monogamia para alguém com o potencial assustador de Lu Seng. TCH. No seu nível de poder e cultivo marcial, uma única esposa está longe de ser suficiente para sua linhagem ou posição na galáxia. Um verdadeiro poderoso deveria estar cercado de belezas como um mar de nuvens em movimento. Elas estão ali para honrar sua presença com música e dança, e isso é uma bênção tanto para elas quanto para ele, acrescentou o homem mais velho dando de ombros. Um arrepio percorreu a espinha de Lu Seng enquanto ele fazia uma careta de arrependimento. Se eu falasse algo assim na Terra, a internet me destruiria completamente, pensou. Felizmente,
Fauarlan não continuou no assunto de haréns interestelares e mudou para uma explicação detalhada sobre os fenômenos sensoriais e protocolos que Lucende deveria esperar durante a verificação de linhagem. Depois da explicação técnica, ele pegou um tablet avançado do uniforme e tocou na tela. Ah, antes que eu esqueça, você já viu esse indivíduo durante suas viagens pela cidade interna? Na tela apareceu a imagem de alta resolução de um homem de meia-idade magro, com traços comuns, mas com um rosto que parecia permanentemente marcado por uma intenção assassina terrível. Esse rosto me parece familiar, pensou Lucende, com um brilho travesso escondido nos olhos. Não é exatamente a máscara de Vingador que eu usei quando transformei minha aparência para atormentar Qin Shaojun? Lucende observou a imagem por alguns momentos, fingindo pensar profundamente, antes de balançar a cabeça devagar. Não me parece familiar. Por que pergunta? Tem alguma recompensa grande pela cabeça dele? Por dentro, ele fez uma careta. Ainda bem que escondi minha identidade com poder mental, mas olhando agora, realmente deixei esse disfarce bem feio. Ele é atualmente o fugitivo mais procurado na lista da família X, explicou Fauarlan rapidamente, abaixando a voz. Eles estão vasculhando toda a região estelar atrás dele. Ouvi dizer que ele humilhou completamente Milton X em público, fazendo o jovem mestre perder toda a dignidade. Ah é? Lucende fingiu curiosidade leve, levantando uma sobrancelha. O que exatamente aconteceu entre eles? Fauarlan contou o incidente com entusiasmo, descrevendo o confronto como uma farsa caótica. Depois de ouvir tudo, Lucende deu seu veredito direto, bem feito. Os olhos de Fauarlan se estreitaram ao notar o tom de Lucende. Tenho a impressão de que você também tem alguma história com Milton X? Pode dizer que sim, respondeu Lucende calmamente. Tive um encontro desagradável com ele por causa da irmã dele, Jojo. E sinceramente, aquele cara é insuportavelmente arrogante. Se ele não fosse filho de um conde, e se eu não respeitasse a irmã dele, eu provavelmente teria batido nele até implorar por misericórdia ali mesmo, disse Lucende com um dar de ombros perigoso. Fauarlan observou a expressão relaxada de Lucende até que qualquer suspeita sumiu. Então você realmente guarda rancor? Bem, você terá muitas oportunidades de retribuição formal no futuro. Como disse um antigo sábio, o rio corre para leste por 30 anos e para oeste por 30, nunca despreze um jovem pobre. Quando sua constituição extraordinária for avaliada, talvez seja a família X que implore pelo seu favor. Lucende deu uma risada leve diante da previsão. É mesmo? Haha, veremos. Os dois continuaram conversando enquanto a nave de transporte seguia suavemente. Por fim, Fauarlan apontou para o horizonte através da janela reforçada. Chega de política de nobres, olhe ali. Finalmente chegamos ao Stargate. Emergindo das nuvens, uma estrutura gigantesca apareceu diante dos olhos de Lucende, um portal que se erguia por dezenas de milhares de metros na atmosfera. Na base, o próprio espaço parecia distorcido pela energia imensa, enquanto um enorme vórtice vazio girava no centro, brilhando com luz violeta e levando a um destino desconhecido. Ao ver a estrutura pela primeira vez, Lucende sentiu uma sensação esmagadora de grandiosidade antiga e primordial. Realmente magnífico, murmurou. Fauarlan comentou solenemente que, se a região estelar Yamu fosse invadida por bestas alienígenas, aquele Stargate seria a última linha absoluta de defesa. Olhando a arquitetura ao redor com curiosidade renovada, Lucende apontou para outro enorme aparelho metálico posicionado diante do portal. E aquele disco gigante ali? Aquele que parece um enorme relógio solar celestial. Logo à frente do Stargate havia um gigantesco disco em forma de bússola, com milhares de metros de diâmetro. Sua superfície era de um azul profundo, cheia de pequenas esferas de vários tamanhos incrustadas, que pulsavam com uma luz fraca e rítmica, quase como batimentos de coração. Fauarlan explicou que aquilo era Destiny Plate, o principal instrumento interestelar usado para verificar a pureza da linhagem e determinar o nível exato do físico extraordinário de uma pessoa. Fauarlan apontou para o mapa estelar exibido diante deles, com os olhos refletindo o brilho distante das nebulosas. Esse mapa estelar é mais do que um simples mapa, Lucende explicou com um tom respeitoso.
Ele funciona como um medidor definitivo das linhagens latentes e dos níveis evolutivos de qualquer forma de vida extraordinária. Diz a lenda que, se um dia surgir uma linhagem primordial imortal, uma luz capaz de eclipsar todo o firmamento surgirá no centro desse mapa, anunciando milagres que ultrapassam tudo o que entendemos hoje. Uma linhagem imortal? Perguntou Luceng, intrigado com a seriedade na voz do companheiro. Que tipo de milagre seria esse? Como algo assim apareceria dentro dessa máquina? Fal Arlan balançou a cabeça lentamente, com um leve ar de lamento. A verdade é um mistério. Desde o início da região estelar Amu, esse Star Destiny diz nunca foi totalmente despertado. Até mesmo os guerreiros mais lendários da história só conseguiram ativar menos da metade dos seus circuitos. Depois de descerem da elegante nave de transporte, Luceng e Fal Arlan caminharam em direção à gigantesca estrutura do Stargate. Eles não foram os primeiros a chegar. Uma enorme multidão de candidatos e espectadores já estava reunida diante do portal brilhante da imensa Starplate. O espaço ao redor estava cheio de naves exóticas, todas alinhadas na área de pouso aguardando o início do teste. Antes, Luceng achava que a nave de Fal Arlan era impressionante, mas olhando ao redor percebeu que ela era bem simples comparada às outras. Quase 9 em cada 10 naves ali eram muito mais luxuosas e avançadas. As pessoas que desciam delas usavam roupas elaboradas que mostravam claramente seu alto status. Na maioria dos grupos havia um especialista de nível 11 protegendo vários jovens de nível 9 ou 10. Fal Arlan pediu para Luceng ficar parado enquanto ele circulava pela multidão cumprimentando conhecidos e figuras influentes. Independentemente do status ou da família, todos na praça paravam para cumprimentar respeitosamente um velho vestido com longas vestes verdes que estava diante do Stargate. A presença dele era esmagadora, e sua aura irradiava uma força muito superior à de qualquer pessoa ali, deixando claro que ele era a autoridade absoluta naquele lugar. Luceng já tinha sentido uma pressão semelhante antes, como quando encontrou Cyrus, e reconheceu imediatamente aquele tipo de aura esmagadora. Aquele homem não era um simples estudioso, mas um verdadeiro especialista de nível 12. Luceng deduziu que ele deveria ser o responsável da Yavin Pivot Academy por supervisionar a avaliação de talentos. Pouco depois Fal Arlan voltou e o apresentou como Magoyun, o Dean da Yavin Pivot Academy na região estelar Amu. Em um lugar onde especialistas de nível 12 podiam ser contados nos dedos, o nome Magoyun tinha um peso enorme, e Luceng gravou isso na memória. O período de espera foi interrompido de repente quando uma nova nave começou a descer da alta atmosfera. Essa nave era diferente das outras, com um enorme símbolo de raio estilizado estampado no casco, algo que chamava atenção imediatamente. A chegada da nave com o símbolo do raio causou uma onda de agitação na multidão. Sussurros e discussões animadas se espalharam entre os espectadores enquanto todos olhavam para o céu. Até Fal Arlan, que normalmente era calmo, não conseguiu esconder um brilho de empolgação ao ver aquela nave. Ele chegou, parecia que todos estavam murmurando. A nave pousou com um impacto pesado, levantando uma nuvem de poeira que cobriu a área de pouso. Quando a porta da cabine se abriu com um som de pressão, 2 figuras apareceram. Todos na praça, incluindo Luceng, imediatamente olharam para eles.